Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski. Estamos aqui para mais uma aula do Desafio 365 Dias. E em vídeo passado eu tinha falado sobre senhas mais no sentido digital, falando de como você poderia criar alguns tipos de senha para suas redes sociais, para senhas de banco, e-mail e assim por diante. E embora essa questão do digital seja muito importante, não só nele, você pode aplicar esse tipo de conceito. Você pode aplicar isso pessoalmente na sua família, com talvez um grupo de amigos, com seus pais ou com quem você convive mais frequentemente. O ideal seria que você conseguisse fazer isso numa escala maior, mas quanto maior essa escala, mais difícil vai ficando. Então, interessante... Nossa, deu um aperto aqui agora. Mas o mais interessante é que você consiga fazer isso pelo menos com as pessoas com que você mais convive ali no seu círculo social. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, um namorado, mulher, cachorro, não sei. Enfim, com quem você mais convive. E em cima disso você criar algum tipo de senha e contrassenha. A grande sacada das senhas é que elas precisam fazer sentido para quem conhece o jogo e fazer completo dessentido, nem sei se essa palavra existe, dessentido, para quem não está dentro do jogo. Ela não pode ser muito engessada. Por exemplo, digamos que eu tenha criado a senha aqui, por exemplo, para minha esposa, e toda vez que eu entre dentro de casa, eu diga, por exemplo, azul, e ela responde amarelo, sei lá. Então toda vez que eu entro de casa eu falo azul, e ela tem que devolver amarelo. Só que isso se torna frequente, pode ser que alguém escute em algum momento, vizinho, sei lá, alguém que está passando na rua, talvez, ou alguém que estava dentro de casa, pode ser, eu entrei em casa, falei azul, amarelo, e essa pessoa percebeu, e ela pode comentar isso com alguém de forma não intencional, mas, Flávia, a esposa dele, eles têm lá um costume de quando toda vez que ele chega em casa ele fala azul e ela amarelo, não sei o que, alguém perceber isso, isso gera uma quebra de segurança. Então o ideal é que você faça uma senha que ela possa ser alterada de forma que assim, o objetivo final faça sentido para você e para quem está ali no jogo, mas que ele possa ser sempre alterado, que possa ser diferente em todo o ambiente. Por exemplo, na Força Aérea, a gente tinha, claro que isso dependia aí de pessoa para pessoa, de cada oficial de dia, de quem era o líder da equipe ali, da equipe que estava de serviço naquele dia específico. Então alguns podiam definir uma senha fácil, outras não eram tão fáceis assim, mas uma das minhas favoritas era uma que você podia aplicar um mecanismo e a senha podia ser diferente de várias formas. Por exemplo, digamos que, um exemplo, isso não é necessariamente o que acontecia. Chegava lá o oficial de dia e dizia assim, pessoal, o objetivo da senha é 20, E aí você vai cantar algum número pro cara e a soma desses números precisa dar 20, por exemplo. Então, digamos, tinha uma equipe que fazia patrulha em todos os postos de serviço e aí ele chegava próximo ali do posto de serviço e ele gritava ali um número, podia ser, sei lá, 10. O cara tinha que responder o quê? 10, A soma tinha que dar 20. Se ele respondesse qualquer outra coisa, ou que não fosse o 10, ou que não fosse um outro número, uma outra coisa, ou não respondesse absolutamente nada, é porque tinha alguma coisa de errado, certo? Só que a vantagem desse sistema é que ele poderia depois ir para um outro posto, ele não precisava falar 10, ele podia falar, sei lá, tipo 9. O outro cara tinha que responder o quê? 11. Ele podia falar 19, o cara tinha que falar o quê? 1. Isso poderia ser somando, mas o oficial de dia podia falar, a partir de agora vai ter que ser subtraindo. Ele pode alterar isso durante o dia, sei lá, do meio-dia até as 5 da tarde é somando. A partir das 5 da tarde até a meia-noite é subtraindo, é multiplicando. Isso é só um exemplo, tá? Mas que é uma forma de você criar um sistema que assim, ele faz sentido, ele tem um objetivo final, mas para quem está em volta, ele sempre vai estar trocando, ele sempre vai estar mudando. E se você consegue fazer isso em camadas, como por exemplo, essa questão da adição,
né? Se alguém tiver um pouco mais de paciência e estiver disposto a realmente fazer essa quebra de segurança, ele pode acompanhar alguns pós-serviço e perceber que a soma é 10, certo? Ou 20, ou 30, ou o que quer que seja, 15, sei lá, enfim, tá? Só que agora, se é previamente combinado que isso vai mudar em algum momento, ó, agora não é mais somando, agora é subtraindo, certo? Ou o resultado muda, né? Tipo, do meio-dia às 5 da tarde o resultado tem que ser 10, das 5 da tarde à meia-noite o resultado tem que ser 30, por exemplo. Aí gera uma camada a mais de segurança e isso vai mudando sempre, de forma que isso não seja perceptível. Por exemplo, como é que eu faria isso levando para casa? Pode ser que toda vez que, digamos assim, eu entre em casa, né, a minha esposa esteja em casa, o nosso resultado tenha que ser, por exemplo, tá, 20. Quando ela entra em casa, o resultado tem que ser tipo 15, certo? Então é uma forma de ela sempre estar falando os números e eu respondendo, só que os resultados mudam, certo? Né? Pode ser por dia de semana. O mais importante é que não deixe muito complicado, tá? Coloque muitas variantes, coloque muitos contextos. Ah, segunda é assim, terça é assim, quarta é assim, porque aí fica muito complicado e aí gera uma quebra de segurança, porque a pessoa não vai saber o que, como responder, às vezes ela pode esquecer o dia, enfim. Né? Então, você criar um sistema que ele seja modificado, que você consiga alterar ele, mas que o objetivo final ainda faça sentido, ajuda muito, certo? Isso pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser às vezes com um grupo de amigos, né? Você pode ter uma senha. Essa coisa de senha não precisa ser uma coisa que precisa ser utilizada com frequência, tá? Aqui eu dei um exemplo, como, né, eu entrando dentro de casa, mas pode ser uma senha para algum evento específico, né? Pode ser, sei lá, por exemplo, digamos que você esteja com problemas. Qual o problema? Não sei, aí você vai definir, né, qual o problema. Mas digamos que eu faça uma ligação e eu coloque a palavra tipo, está um belo dia hoje, por exemplo, uma frase. E aí eu ligo para a pessoa, né, e ela fala, como é que tá? Pô, tá um belo dia hoje, né? A pessoa do outro lado já vai se ligar que eu estou com algum tipo de problema. Então essa também é uma forma de você criar, né, senhas e contrassenhas para algumas situações específicas. Isso você pode, como eu falei, fazer com o seu grupo de amigos, né, com quem você, né, convive mais em casa. Como eu falei, o ideal seria que você conseguisse abrir mais isso, só que quanto mais você abre, mais difícil fica. Então é mais interessante você fazer com quem você mais convive ali, né? Seja em casa, às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, né? Às vezes pode ser, sei lá, academia, por exemplo, alguma coisa assim, perfeito? Então um forte abraço, até amanhã, Mabuhay!